A gente começa o nosso espaço Mulher Gente. Eu estou aqui ao telefone com Lúcia Regina. Lúcia é escritora, é professora e está lançando virtualmente o seu novo livro de contos e crônicas, Um Caminho entre Estrelas e Jardins. Oi, Lúcia Regina, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo, Lúcia. Graças a Deus. Que bom conversar com você. Eu achei tão lindo Um Caminho entre Estrelas e Jardins. Que lindo, que inspirador. Obrigada. E aí, você está lançando claro, o lançamento ele é virtual, não é? Sim, Patrícia. Nesse momento, né, que estamos aí em confinamento, com cuidado para não infectar com o coronavírus, estamos fazendo muitas ações em casa, de modo virtual, remotas. Perfeito. E aí, vamos conversar agora sobre esse livro, Um Caminho entre Estrelas e Jardins. A edição é da Novo Horizonte. Isso. É isso. A obra vai estar disponível para compra na livraria Varejão do Estudante. Exato. Vocês estão disponibilizando também trechos para leitura no ediçõesnovohorizonte.com, gente. O site da Edições, claro que Edições sem tio e sem cedilha. Ediçõesnovohorizonte.com. Dito tudo isto, passado todo esse serviço para o nosso ouvinte, Lúcia, o que você traz para a gente nestes poemas, nas crônicas, nos contos, aliás, contos e crônicas, do que você trata para a gente? O que você traz para a gente? Olha, eu desejava trazer, assim, uma ideia de que todos nós precisamos manter um desejo vivo, né? Estar em contato com as pessoas, fazendo comunicações positivas, trazendo boas ideias e boas leituras, né? Assim, uma proposta que tenhamos situações, momentos positivos, né? Ideias positivas, e fazer com que as pessoas não esqueçam de sonhar. Isso. Então, o que eu fiz? Eu gosto muito de contos, eu gosto de escrever poesias, mas eu gosto de ler contos e crônicas. Então, a partir daquele provérbio que fala: quem conta um conto aumenta um ponto, eu achei que também quem conta um conto também planta uma semente que vai gerar novas ideias em um público jovem, que vai também se sentir estimulado com a leitura e contar outras histórias. Ou seja, eu não quero que esse livro pare só na leitura. O meu desejo é que as pessoas levem adiante essa ideia de contar, de escrever, de recontar, né? Então eu fiz essa proposta de trazer o meu livro com esse chamado para as pessoas que leem, que façam um reconto e que escrevam também. Lúcia Regina, a leitura, a literatura, ela pode transformar vidas e pode transformar pessoas. E aí, quando você me fala no jovem, no estímulo à leitura, à literatura, através dessa juventude, é que eu acho que você toca num ponto importantíssimo. Claro que a partir da infância, como é importante, né? Ler para a criança, incentivar, a partir daí é que começa o gosto pela leitura. Isso. Mas eu acho que é tão importante tocar a alma do jovem, do adolescente, através da literatura. Isso, eu também concordo. E eu, como professora de não apenas criança, mas de educação, de jovens e adultos, eu também tenho essa proposta e esse desejo, imagina, alcançar a alma dos meus estudantes, dos familiares, das pessoas, das comunidades. Esse é um grande desejo. E sempre, nas minhas salas de aula, nos meus momentos,
Eu sempre estimulo as pessoas para que elas busquem o que há de positivo dentro de si e escrevam, que tragam à tona os sentimentos, as emoções positivas, para também ensinar para outras pessoas. Perfeito. E aí, quando você apresenta um livro de contos e crônicas, eu acho que crônicas já é para estimular, não é, o jovem escritor. Seria esse o melhor caminho? Seria por aí? Seria por aí, sim. Nós temos, dentro das crônicas e contos, alguns são ficção, mas outras crônicas são baseadas em histórias reais. Logicamente que não se trata de biografias, de jeito nenhum. Sim. A minha proposta não era fazer biografia, mas trazer para as pessoas modelos de pessoas que estão mudando a sua realidade, a realidade do local onde ela mora, da comunidade, da escola, das suas cidades, da sua família. Então, assim, trazendo esse desejo da pessoa se redescobrir e também transformar as pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, e posteriormente, transformar a sociedade. Que tenhamos pessoas com possibilidades de mudança, de transformação, inclusive do meio social. Perfeito, exatamente, não é? E tudo isso passa pelo que você o que colocam assim, aqui na sua apresentação, que é olhos e ouvidos atentos ao diálogo, não é, Lúcia? Isso. Importantíssimo para que você possa entender o seu aqui e agora, ouvir o outro, entender o outro ser humano, né? E tecer daí as suas histórias e sair daí a sua inspiração. Esse é o seu primeiro livro, Lúcia? Não, Patrícia. Este, assim, dentro da minha carreira solo, que começou tardia, logicamente, porque eu ensino desde 1977. Eu ainda estava na faculdade quando eu comecei a ensinar. E sou apaixonada pelo meu trabalho, pela minha profissão, pelos meus alunos. Os meus queridos alunos sabem quanto eu os amo e quanto eles são importantes para mim. Então, muito eu aprendo com eles. E aí, depois de ter estimulado e motivado muitos dos meus alunos a escrever, outros alunos meus já publicaram livros, já participaram de concursos de poesia, com recebimento de prêmios, divulgação dos trabalhos. Eu sempre me voltei muito para fora para dar suporte aos meus estudantes. Então, em 2018, eu publiquei um livro de poesias que é O Fluxo das Águas em O Rio da Vida Inteira. Então, eu sou fã incondicional de Manuel Bandeira. E dentro dos meus outros trabalhos que eu participei, de antologias anteriores, sempre eu trago as minhas memórias, ao meu trabalho, resquícios de Bandeira, de Manuel Bandeira. Então, a partir daí, escrevi muitos outros poemas dentro desse livro, Fluxo das Águas, em O Rio da Vida Inteira, somente poemas. Mas aí senti a necessidade de trazer à tona essa minha vontade de escrever, de deitar sobre o papel as minhas experiências de sala de aula. Então, me veio o desejo de trazer esse livro de crônicas, de compor
dentro de uma espécie de um projeto onde eu coloquei que os meus alunos, está dentro da dedicatória, que os meus alunos fazem parte desse livro, as contadoras de história também fazem parte. Eu dedico esse livro às pessoas que contam histórias reais, imaginárias, antigas ou contemporâneas. E aí, depois desse livro do Fluxo das Águas, que só tem poema, eu me voltei para esse de contos e crônicas. Muito bem. E esse lançamento é na sexta-feira, dia 15, deixa eu reforçar aqui para os nossos ouvintes, sexta-feira, dia 15, às 8 da noite, pelo Google Meet. O que vai ter bate-papo? Você vai ler crônicas ou trechos dos contos para a gente? Como é que você está pensando essa lançamento, essa cerimônia de lançamento? Eu quero manter assim, um diálogo com as pessoas que estarão participando, principalmente as pessoas que eu não vejo faz tempo e que têm o desejo de entrar em contato com eles, de ouvi-los, de dialogar. Mas eu quero também trazer neste dia, no dia do lançamento virtual, alguma passagem desse livro, né, de contos e crônicas, trazer para eles, e dizendo que eles foram a fonte de inspiração. Esse livro também é permeado por alguns poemas. Antes de cada capítulo tem um poema específico para aquele capítulo. É como se estivesse fazendo uma abertura, um anúncio do que vai ser escrito. Então eu pretendo ler um pouco, não muito, porque eu quero dialogar com o meu pessoal. Isso mesmo. Lúcia, então, gente, olha aí, tá feito aí o convite, certo? É nessa sexta-feira, dia 15, às 8 da noite, pelo Google Meet. Lúcia Regina, quem participa aqui com a gente do nosso Espaço Mulher? A pergunta que não quer calar. Quem é esta mulher, Lúcia Regina? Quem é essa mulher? É muito importante perguntar, porque aí eu coloco o espelho diante de mim e faço uma volta nos caminhos, nos meandros da vida. Olha, Lúcia Regina é uma mulher que estudou, casou, teve filhos. Eu tenho 3 filhos, 3 netos. Dediquei muito da minha vida aos filhos. Criar 3 filhos não é pouco, não é pouca coisa, né? E sempre trabalhei. Teve um momento que eu trabalhava em 3 redes, praticamente não tinha tempo nem de dormir, mas sempre tive o desejo de escrever, esse desejo, essa alma de poeta, que é uma poeta de muito tempo, só na alma, que eu coloquei para fora agora. Essa Lúcia Regina, mulher simples, eu posso dizer até que suburbana, que sou uma suburbana, que trabalho nas escolas conversando com os meus estudantes, ouvindo as coisas boas, os problemas, as dificuldades, que me emociono, que choro. Eu sou essa pessoa que está presente nas ruas, que vai ao supermercado, que luta por uma sociedade melhor, pela força, pela luta feminina. No meu trabalho, em outros momentos, eu também sou participante do Conselho da Mulher, sou delegada do meio ambiente, quer dizer, eu estou sempre buscando
lutar por uma sociedade melhor, por um planeta melhor. Não sei se eu estou certa, eu posso estar errada, mas eu gosto de estar atuando, não para satisfazer o meu ego, para minha realização pessoal, não isso. Eu acho que quando nós pensamos numa sociedade, no bem comum, a gente pensa no amor ao próximo, a gente pensa nas realidades que são dolorosas para nós e que a gente tem que correr e ajudar, né? Como dizia a nossa amiga Clarice, que guarda a dor dela no bolso e vai cuidar da dor do vizinho. E assim, eu acho que, não sei se estou certa, se sou criticada, eu não faço para receber elogios ou críticas, eu faço por fazer. Então, Lúcia Regina é essa pessoa comum, que vive, que sorri, que chora e que tem um imenso amor pela vida. Lúcia Regina, e aí quem que surgiu primeiro? A poeta, a educadora? Como é que é isso? Olha, a educadora surgiu primeiro, porque assim, como eu me descobri educadora, foi desde a época que eu ainda era criança e dava aula de reforço aos meus coleguinhas da minha vizinhança que não sabiam ler, não eram alfabetizados. Então eu, aos 7, 8 anos, eu já era alfabetizada e depois eu me alfabetizei aos 5 anos de idade. Eu lia já alguns livros e eu ajudava os meus coleguinhas a fazer as tarefas de casa. Na época não era aula de reforço, não, era ajuda mesmo, ajuda humanitária. Mas aos 12, 13 anos, ainda adolescente, eu já comecei a ler Gibran. Foi um dos meus primeiros livros, foi a leitura do livro O Profeta. Então, eu me apaixonei por Gibran. E aí comecei a ler outros e outros livros, não só de Gibran, mas de autores brasileiros, pernambucanos. Sou apaixonada por Bandeira, por Mauro Mota, por tantos outros. E aí eu fui me apaixonando. E aqui e acolá eu retirava dos livros aqueles pensamentos bonitos e escrevia no meu caderno. Tanto que eu ainda tenho um caderninho de anotações desde os meus 12, 13 anos, quando eu escrevia os pensamentos, as frases que eu achava bonita, interessante. Então, essa sede de lirismo, essa vontade de exercer a poesia, de colocar para fora os sentimentos, já vem de um bom tempo. Só que eu não tive a oportunidade de colocar isto em papel, de dialogar com pessoas. Só depois que eu já estava assim, bem avançada no meu percurso de professora, eu encontrei um grande anjo da guarda, Lourdes Nicásio, que começou a perguntar, e a Lúcia, e seus alunos? E eu levava os meus alunos para os eventos onde Lourdes estava apresentando algum artista, algum poeta, Marcelino Freire e alguns outros, Celina de Holanda. E os meus alunos ficavam embevecidos. E eu dizia, gente, escreve. E motivava os meus alunos para a leitura e para a escrita. Até que Lourdes disse, e aí, agora, quando é o seu? Aí ela me botou no canto da parede. E eu disse, sai. Não se incomode que sai. E comecei a redigir a partir daí, desses meus anseios reprimidos. É isso, Patrícia. Lúcia Regina, e a questão do meio ambiente? Como é que você está vendo tudo isso que a gente está passando? Inclusive, essa relação do ser humano com o meio ambiente, que é uma relação
meio de inconsequência, não é? De atos de inconsequência do ser humano, não é isso, Lúcia Regina? Patrícia, veja, eu vejo com muita preocupação esse descaso com o meio ambiente, com os rios, com a terra, com a vegetação. Eu vejo com muita preocupação. E eu sempre que estou nas escolas, com os meus alunos, a maioria das escolas tem atualmente muitos projetos dentro daquele viés de parâmetros, de diretrizes curriculares, tem a questão do meio ambiente, a questão do cuidado com o meio ambiente. Então, eu sempre trago dentro dos meus projetos de sala de aula, eu sou professora de português, mas dentro dos meus projetos eu sempre trago tanto os contos e poesias, não só meus, mas de outros poetas, de outros escritores, outras pessoas que estão aí também lutando pelo meio ambiente, como também trazê-los a observar para que eles cuidem da água, do solo, né? Do manguezal. As pessoas pensam que o manguezal é local de jogar lixo. Diga-se aí que a gente está colocando também aqui nessa esfera o poder público que faz despejo de dejetos nos rios e nos mares, nos canais, né? Então é um descaso imenso pelo nosso ecossistema, que lugar de onde muita gente tira o sustento da vida, né? Então eu vejo assim o ecossistema do planeta como um todo, mas no Brasil uma vítima, um ser agonizante, uma população que ou desconhece ou não toma conta mesmo, não cuida, e aí vamos matando pouco a pouco, assim, sufocando o ecossistema, o meio ambiente, os mares, os rios, e aí matam-se os peixes, os animais marinhos, também na terra, nas florestas, também com as queimadas, também se acabam fauna e flora que aqui no Brasil alguns nem foram catalogados. Então isso é muito perigoso e eu sinto muito por isso. E eu, na minha sala de aula, desde os meus alunos de 6º ano, que eu trago esse olhar para eles de preocupação, né? Que a gente tem esse calor, esse excesso, e essas chuvas que ninguém consegue explicar, essas enchentes, esses temporais. Isso aí é resultado da falta de cuidado com o meio ambiente. E eu mostro isso para os meus alunos. Perfeito. Ô, Lúcia Regina, a gente passaria o resto da tarde aqui conversando. Muito bom conversar com você. Grata por você estar aqui participando com a gente. Parabéns pelo lançamento de mais esse livro, Um Caminho entre Estrelas e Jardins. Obrigada, Patrícia. É um prazer imenso de falar com você. E a hora que você quiser, eu tinha até separado um poema do meu livro de poesias, O Fluxo das Águas, Os Gritos do Manguezal, mas não sei se vai dar tempo, ele é bem curtinho. Dá tempo sim, por gentileza, dá tempo. Então eu vou ler. Olha, o poema o título, Gritos do Manguezal. Quem sou? O que sou? Sou vegetação que dorme nos rios. Sou lama que abriga vidas. Berçário de entrelaçadas folhagens. Sou braço inteligente que une o rio ao mar. Sou chão, sou teto, sou um ser vivente. Sou vítima do descaso, do luxo, lixo. Sou olhado com desdém do alto por homens em suas torres moradias. Sou abraçado pela gente do mangue, que sai das suas casas palafitas
essa gente que colhe em meus braços o alimento, sustento de suas vidas. Sou testemunha e vítima agonizante da cidade que me desconhece. Sou brado de alerta da polis entorpecida. Sou a voz do mangue. Somos a voz do mangue. Muito obrigada. Que lindo! Obrigada, Lúcia Regina. Boa tarde. Disponha, Patrícia. É um prazer enorme falar com vocês. E eu escuto a Folha Pernambuco, viu? Ah, que coisa boa! De vocês. A programação de vocês. Hoje eu estava ouvindo J. Ferreira, muito bom. A programação de vocês de domingo é ótima. Eu sou fã de vocês. Seleção musical de primeira. Acho que as pessoas perdem muito quando não escutam as nossas rádios. Mas eu escuto, estou aqui. Obrigada pela audiência. De nada. E boa tarde. É isso, gente. Nós vamos fazer agora um pequeno